Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, teu professor aqui do Site Digital, professor de Geografia. Hoje nós vamos começar aí com você, meu querido aluno, minha querida aluna, a dar uma olhadinha no estudo da chamada população brasileira, né? Você sabe muito bem que os estudos a respeito de população, eles sempre são estudos muito importantes dentro da geografia, né? Esses são importantes por conta de quê? Vai ser muito comum você encontrar essas questões nas suas provas, concursos vestibulares. Pode ter certeza absoluta, acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo aí que nós temos sempre que essa tal de demografia, o estudo da população, se destaca. E por outro lado, nós não devemos nos esquecer também que acaba acontecendo o quê? Você vai pegar hoje uma boa prova de geografia, né? Ela sempre dá uma primazia muito grande para essa questão das características as mais diversas possíveis a respeito de população brasileira. Então você tem que tomar sempre esse cuidado, e população brasileira é legal de nós percebermos, tá? Então o que nós vamos ver lá? Você tem que imaginar que quando a gente faz estudos da população, é uma área da geografia, essa demografia, que ela é muito importante para você entender o quê? As diversas faces de muitas realidades que nós encontramos dentro do nosso país. Então, muitas vezes, o estudo dessa população, ele acaba mostrando o quê para nós? Ele acaba mostrando muito da nossa realidade socioeconômica. Como é que funciona isso, Rivaldo? Isso funciona mais ou menos assim. Então, o que nós acabamos tendo aí? As características da população, principalmente no que diz respeito à sua estrutura, acaba se referindo ao quê? Referindo como se fosse, ou funcionando, melhor dizendo, como se fosse uma radiografia da população. Então é com base nessas ideias aqui que nós vamos começar a dar uma olhada na nossa aula. Um dos primeiros problemas que nós vamos ver aqui, das características de população brasileira, elas vão estar diretamente relacionadas ao quê? Com a questão de crescimento da população. E eu repito, se você for analisar esse crescimento da população, você vai acabar percebendo que ocorre o quê? A forma como esse crescimento ele acontece vai determinar muitas características da estrutura da população. Então, se você for compreendendo historicamente esse desenvolvimento, aonde é que você acaba chegando? Na compreensão da nossa realidade. Porque se hoje a população brasileira ela é uma população que tem diversas características, né? Isso tudo é construção do quê? É toda uma construção de realidade histórica. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se a gente for falar mais especificadamente hoje da nossa população, como é que ela se encontra nessa fase de crescimento, a gente tem que voltar lá atrás um pouquinho e relembrar, né, a questão de fases de crescimento da população e como é que dá esse desenvolvimento. Então, se nós formos analisar as diferentes populações dos diferentes países, o que nós percebemos? Existe uma lógica no seu crescimento. Como é que funciona essa lógica do seu crescimento? Ela vai funcionar mais ou menos assim. Digamos que numa primeira fase desse crescimento, você encontra o quê? Um baixo nível de desenvolvimento econômico. Então isso vai ser marcado basicamente por elevadas taxas de natalidade e mortalidade. Se nasce muito e morre muito, aonde é que nós acabamos chegando? O crescimento natural vegetativo da população, ele é um crescimento baixo, né? Mas daí, com o passar do tempo, o que é que nós acabamos percebendo? Nós acabamos percebendo justamente que a população, com uma tendência natural, e isso modifica o período, a duração de cada uma dessas fases. Então, como eu falei, a tendência natural é fazer o quê? É justamente com que essa população ela comece a ter um melhor desenvolvimento socioeconômico. Então, esse melhor desenvolvimento socioeconômico, ele interfere diretamente nas características de crescimento dessa população. Então, atingir um determinado desenvolvimento, a primeira coisa que nós percebemos que ocorre aí é o quê? É uma diminuição, primeiro, das taxas de mortalidade, principalmente da mortalidade infantil, né? Somado a isso, também um leve aumento da expectativa de vida. As pessoas passam a viver mais em número de anos. Então, com isso ali, né,
vai diminuindo as mortalidades e as natalidades continuam elevadas. Então, acontece que a população tem um período de crescimento muito grande, muitas vezes também conhecido como boom demográfico, né? E finalmente nós vamos ter uma outra e última fase aí, que vai acontecer o quê? Ainda as melhorias, elas continuam acontecendo e por uma quantidade muito grande de razões, o que acaba ocorrendo? Acaba ocorrendo justamente que nós encontramos aí que também diminuem as chamadas natalidades. Então, quando nós chegamos nesse processo, a tendência natural qual seria? Seria justamente de uma diminuição do crescimento vegetativo. As mortalidades já caíram, as natalidades caem também, a população sai daquele boom demográfico e ela vai entrar numa fase conhecida como transição demográfica, né? Então essa transição demográfica aí, geralmente ela é conseguida através do quê? Através de melhorias econômicas e sociais. A gente tem aí, principalmente na segunda metade do século XX, existiram muitos países que tinham um problema de crescimento da população e eles procuraram uma outra via para resolver esse problema. Qual foi essa outra via? Essa outra via ela estava diretamente relacionada com a criação de programas de controle de natalidade. Existiram os mais diversos, nas mais diversas regiões que apresentavam esse problema. O que são políticas de controle de natalidade? São políticas públicas, onde o Estado toma a frente do crescimento da população. E aonde nós acabamos percebendo que ocorre o quê? Muitas vezes são políticas de controle de natalidade. Então você vai lá, você cria programas, por exemplo, para distribuição de métodos contraceptivos para mulheres e para os homens, né? Ou, por outro lado, você acaba obrigando as pessoas, você pode, ou o casal, melhor dizendo, você pode ter um determinado número de filhos, não pode ultrapassar isso. Mas o que a gente percebe dessas políticas de controle de natalidade é que elas meio que naufragaram no caminho, né? Porque funciona assim, enquanto o Estado está investindo, elas até funcionam. Só que uma hora todo mundo acreditava que transformou-se em um processo natural. Não, você parou de investir nessas políticas, automaticamente se percebe o quê? Que as taxas voltam a crescer. Então são problemas. Então, a única saída para resolver esse problema do crescimento da população é o quê? O caminho que a gente percebe que deu certo é o desenvolvimento econômico e social, tá? E como é que nós vamos pensar a nossa realidade, a realidade brasileira aí? Então eu peço para você dar uma olhadinha nesse gráfico que eu trouxe aqui para você. Então olha lá, ó, crescimento da população brasileira. O Brasil cresce a população, correto? População em cada censo em milhões. Então começa lá, em 1872, nós tínhamos aproximadamente 10 milhões de habitantes, né? E você vai percebendo aí que você tem uma linha aqui que é uma contínua crescente, né? Então o que nós acabamos percebendo? Se nós formos analisar, de acordo com o que eu acabei de chamar a sua atenção, então nós percebemos que em um determinado momento dessa curva aqui, o Brasil ele vai tratar de fazer o quê? Ele vai tratar de apresentar sempre um crescente de população. A taxa sempre está crescendo, certo? Então nós temos o nosso último censo oficial, que a nossa população aí estava batendo aproximadamente 190 milhões de habitantes, e hoje nós estamos na casa, e mais ou menos também, desses 210 milhões de habitantes. Daí você pode me perguntar assim, então o Brasil está vivendo aquela fase de explosão demográfica. Calma lá, porque o que é que nós acabamos tendo aqui, né? Nesse segundo gráfico que nós temos, nós percebemos que existe o quê? Uma crescente de números absolutos. Mas, por outro lado, nós acabamos percebendo que ocorre o que também? O desaceleramento, a desaceleração, você me desculpe, dessa taxa aí de crescimento, da taxa média. Então você vai pegar lá entre 1840 e 1850 vinha numa crescente. E nos últimos anos nós acabamos percebendo que ocorreu o quê? Essa taxa ela vem desacelerando. Percebeu como é que funciona isso?
Então significa que nós tínhamos uma fase típica de explosão demográfica, mas as mudanças que vieram acontecendo nos últimos anos aí, elas desaceleraram. Principalmente essas mudanças, elas são reflexos da urbanização do país. O que mais que nós temos aqui? Olha lá. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho de distribuição da população. O que nós acabamos encontrando aqui? A população está crescendo, ela está diminuindo, como é que ela está funcionando? Então é uma leve comparação que nós temos. A barra em vermelho, população em 2000. E a barra que nós encontramos em rosa é a população em 2010. Então o que você percebe? Existe uma tendência natural de crescimento da nossa população, né? De forma geral. Então é isso, ela continua ainda crescendo. Mas ainda nós temos que ir num ritmo menor. E daí por aqui você consegue ver claramente a realidade brasileira, sem sombra de dúvidas aí. Existe uma maior concentração de brasileiros na região sudeste, então é aquela mais ocupada, seguido pelo nordeste, sul, e quase um empate nós encontramos entre norte e centro-oeste, que são as regiões menos ocupadas do nosso país. E por outro lado, ó, também a distribuição da nossa população. Sabemos que o nosso país ele possui uma extensão territorial gigantesca, mas que nossa população ela está muito mal distribuída. Enquanto vocês têm regiões, principalmente áreas urbanas aqui, que são verdadeiros formigueiros humanos, ainda existem grandes vazios demográficos no nosso país. Como é que nós justificamos isso? Através do processo histórico, né? Nós sabemos que num primeiro momento, quando aqui chegaram os colonizadores portugueses, eles trataram de fazer o quê? Eles trataram de ocupar primeiro as regiões litorâneas, era mais próximo dos portos de exportação para fazer essa exploração econômica, né? E também você percebe que mais nessa região sudeste e sul, existe também uma maior concentração populacional. Por conta do que isso aqui? Por conta justamente que foi uma forma diferente de ocupação do território. Principalmente no sul, nós tivemos uma ocupação mais tardia, não com a função pura de exploração, mas também uma ideia muito forte de povoamento aí, né? E daí, ó, como não poderia ser diferente, ficam aqueles exercícios para você brincar em casa. Página 797 em diante, você vai fazer aquele conjunto de exercícios que a gente chama lá de praticando. Sempre fazer exercício é bom, sempre fazer exercício é legal. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.